Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar na sua companhia. Entender como povos tradicionais se relacionam com plantas, animais, fungos e minerais e as práticas médicas desenvolvidas nos seus territórios. É isso que move a professora Eliana Rodrigues, professora de etnobotânica. Entre 1995 e 2002, ela fez vários trabalhos de campo com comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, e agora esse material foi reunido no livro Psicoativos Invisíveis, lançado pela Autonomia Literária. E a Eliana que eu recebo hoje aqui no BDF Entrevista, obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço, é um prazer enorme. Vamos começar então contando um pouquinho da sua história. Qual que é a sua formação e como que você foi para essa área de etnobotânica, etnofarmacologia também? Bom, eu fiz biologia e eu sempre me interessei pelas plantas, os animais medicinais. Acabei indo para a geografia porque não consegui ter apoio, digamos, da área de onde eu estava para desenvolver uma disciplina que é interdisciplinar, que envolve antropologia, botânica, zoologia, né? Porque está tudo ali no caldo, né, da etnobotânica. Então, na geografia eu tive apoio e comecei os trabalhos de etnobotânica em 95. Aí depois que eu voltei da Amazônia, conheci o professor Carlini da Escola Paulista de Medicina e lá ele me orientou no doutorado e no pós-doutorado, dentro dessas outros dois grandes estudos que nós vamos ver daqui a pouco aí. Então, sempre eu tive essa paixão, mas foi feita uma picada, depois uma trilha, muito de forma autodidata. E tanto as plantas, né, como fungos, até animais, eles têm usos medicinais diversos e você, nesse livro, se focou mais no uso psicoativo. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é isso, porque acho que quando a gente ouve, a gente logo pensa em psicodélico, né, alucinógenos e Isso. envolve uma gama maior, né, de efeitos e de plantas. Eu acho que a minha grande vontade de escrever esse livro foi justamente para tentar desconstruir essa ideia de que psicoativos têm sido colocado como sinônimo de alucinógeno de uma forma cruel até, e não favorece ninguém, principalmente a psiquiatria, né, que poderia se valer. Então, no meu mestrado eu fui para a Amazônia, que eu relato aí, um campo incrível, maravilhoso, o maior universo de animais que a gente encontra realmente foi na Amazônia, de exudados vegetais, então látex, gomas, resinas, né? E quando eu volto para São Paulo, em 98, conheço o professor Carlini e, claro, ele está num departamento na Escola Paulista de Medicina de psicobiologia. Então, o professor Carlini, ele buscava medicamentos para a psiquiatria. Então, ansiolíticos, antipsicóticos, antidepressivos. Então, a partir desse momento, ele me convida, ele me chama para a gente focar dentro das medicinais só nos psicoativos, porque era a intenção dele. Aí, como eu já tinha ido para a Amazônia, ele falou, não, então agora vamos mudar os biomas, né? Vamos para o Cerrado e para o Pantanal. E foi assim que nasceram esses outros dois estudos, com indígenas e quilombolas. Então, a ideia era essa, era buscar novos medicamentos para a psiquiatria a partir desses conhecimentos tradicionais. E conseguiu descobrir alguma coisa nova? Coisas incríveis, assim, é um universo muito particular, é muita riqueza, tanto do ponto de vista humano, né, dessas pessoas com as quais a gente convive, né, e mantém relações até hoje, né, quanto do ponto de vista da biologia, digamos, desses animais, desses fungos, dessas plantas. Então, por exemplo, a gente tem indicações, por exemplo, dos macraré, plantas que são conhecidas como olho mágico. O que é um olho mágico? Então, né? Será que tem a ver com a glândula pineal, né? A terceira visão, o terceiro olho, que isso nós já sabemos que tem, né? Então, quer dizer, eu perguntava, mas o que é, né? Não, você consegue ver lá, mas você está aqui, ele dizia, né? Porque também essa comunicação, dependendo da língua, você precisa realmente né? É difícil, é isso que eu quero dizer, é muito difícil. Mas a gente tem que conviver, viver, acordar, dormir, meses num contexto desse, para que você realmente consiga entrar no universo, né? Eu queria te perguntar, só retomando, né, para quem está assistindo a gente, então você fez trabalhos de campo com quilombolas, com ribeirinhos na Amazônia, com os macraré no Cerrado, macraré que os não indígenas costumam chamar de craô,
e com os quilombolas no Pantanal. E aí eu queria te perguntar os desafios, né? Você falou dessa coisa da planta, do olho mágico, os desafios de transpor esses saberes tradicionais para a linguagem científica, para o método científico. Como que é esse trabalho? É muito difícil. Essa é a parte mais complexa. Para você ter uma ideia, quando eu estava na Amazônia, que foi meu primeiro trabalho de campo sem orientação, como eu disse, a gente fui tateando, lendo, né? Porque em São Paulo não tinha ninguém dessa área. Então, quando eu chego na Amazônia, por exemplo, olha, esse remédio aqui vem da baba do sapo. Mas é remédio para quê? É doença do ar. O que é doença do ar? Né? Então, olha, mãe do corpo, doença do ar, quebranto a gente ainda, que são as síndromes culturais, panema. Então, escrevemos um artigo só, junto com um médico aí, esse que eu queria dizer. Então, quando eu fui num primeiro momento, eu senti uma grande dificuldade, porque na Amazônia, essa coisa das síndromes culturais, de doenças que a gente não consegue transpor para a biomedicina, ela é muito forte, é muito grande mesmo. Então, num segundo momento, a gente foi acompanhada de um médico, justamente para tentar fazer essa anamnese, essa transposição. E algumas coisas a gente realmente conseguiu, outras não. Então, por exemplo, panema. O que é panema? Né? O que a pessoa está empanemada? Ela vai atirar uma flecha, não acerta. Vai caçar, pescar, né? Vai atirar num animal, não pega. Então, com o passar dos dias, a sua família, o homem que provê, né, a família com o alimento, com a carne, com a caça, proteína, o que acontece? O homem vai ficando desestimulado, não está conseguindo abastecer, né, a família com alimento. Isso nos leva a imaginar, inclusive esse médico que foi, que ele entra em uma espécie de uma depressão mesmo. Né? Então, é realmente muito complexo. Eu poderia ficar assim horas te contando coisas que eu fiquei tentando traduzir, por exemplo, o fumo tira capeta. Quando eu chego lá, o que é isso, né? Estava lá deitada na rede, já indo dormir, de repente eu sinto um cheiro de um cigarro, como se fossem assim 9, sabe, hortelã junto com alfavaca. Aí chega o seu Cesário, que é esse médium, né, do Pantanal, vem me dar boa noite. Fala, seu Cesário, o que é isso, né? Que cigarro é esse? Eu falo, isso aqui é um fumo celebroso. O que é celebroso? Depois de um tempo que você vai entender, fortifica o cérebro, né? E assim, mas enfim, se você quiser, depois eu posso contar mais histórias. Não, eu queria que você contasse mais histórias que você viveu junto a esses povos, de aprendizados. Enfim. Sim. Então vamos terminar o tira-capeta, porque o cigarro tira-capeta eu tenho um carinho enorme por ele, porque é claro que a gente é afetado pelo campo. É uma bobagem achar que você vai para o campo e você não vai experimentar. Se você está indo buscar medicamentos e que afetam a atividade da mente, se a pessoa te mostra alguma coisa e você simplesmente não, então o que você veio fazer aqui? Né? Então eu vou me permitir contar uma história com o professor Carlini, porque é um ícone, né? E ele dizia, você não vai experimentar nada, você vai para campo, mas você não experimenta nada. Tá bom, não, pode deixar. Falava, deixa, tá. E quando eu chegava em Congonhas, né, da viagem, antes eu tinha que passar na escola de medicina para depois ir para minha casa. Era um ritual, né? Aí eu chegava no escritório, no escritório dele, ele falava, fecha a porta, fecha a porta. E aí, o que você experimentou? Quer dizer, é óbvio que não tem como você não ser afetado. O tira-capeta é um exemplo desse. Eu acabei usando e, né? Quais foram os efeitos do tira-capeta em você? Naquele momento, eu estava indo dormir, aí o seu Cesário falou, você quer experimentar? Eu falei, claro. Só estou indo buscar um antipsicótico. E ele me vem com um cigarro que chama tira-capeta? Como, né? Aí eu realmente experimentei, senti que tinha uma coisa muito interessante, porque ele tem um efeito assim, como eu não fumo normalmente, então não sei se por isso, né? Mas eu tive uma sensação imediata que depois um grande relaxamento, muita vontade de rir, claro, depende do humor, ou de chorar, né? E em casa, né, depois, quando eu acabei usando depois em casa por um tempo, claro que depois eu parei, mas até para entender o que era aquilo. Esse efeito dura pouquíssimo tempo. Aí, essa coisa de você querer se movimentar, rir, aí depois vem uma ptose palpebral, né, que seus olhos começam a fechar, o relaxamento extremo e fome. O que te lembra isso? Cannabis sativa. Então, será que o tira-capeta age no sistema endocannabinoide, né, no nosso sistema, regulando a homeostase do nosso sistema? Né? Só que são 9 plantas do Pantanal.
Então é difícil você estudar em ratos, camundongos, farmacologia pré-clínica, 9 plantas. Mas só para finalizar, como ele aprendeu esse fumo, não é? Sua curiosidade é a minha. Então aquela noite eu fumei, achei interessante, e eu falei, olha, seu Cesário, só que tem uma coisa, eu vou pegar um avião e eu não posso levar se tiver maconha nesse, né? Aí ele ficou, é aí que você aprende que você não deve falar num trabalho de etnobotânica. Pelo amor de Deus, maconha é coisa do capeta, isso é para tirar o capeta. Ou seja, famílias vinham de Manaus até a Nossa Senhora do Livramento procurá-lo para comprar o fumo tira-capeta para substituir o que os seus filhos usavam, a maconha em casa. Por exemplo. As comunidades têm também os seus tabus, né? As plantas que podem, que não podem. Exato. Questões religiosas também influenciam. Muito. Mas ele, por outro lado, ele oferecia para os netos terem uma melhor cognição. Ele fala, você, por exemplo, você pensa muito, Eliana, você precisa de 3 tira-capeta por dia só, para ajudar a pensar. Quer dizer, aí tem história, como que ele conheceu o tira-capeta, enfim, é muita história, né, eu tento deixar aí de legado, né, como eu digo, eu sou uma professora pública, de universidade pública, é a minha obrigação. Uma coisa que eu queria te perguntar, que eu achei bem interessante no livro, que você conta logo no início, é que esses povos eles fazem diversas experimentações, né, para descobrir as substâncias. Eu queria que você falasse um pouquinho como são essas experimentações, que é um tipo de experiência científica, entre aspas, que é muito diferente da feita na ciência racionalista, ciência que a gente tem na universidade, né? Como que é essa experimentação? Tem um capítulo do livro só onde eu falo sobre ciência, né? Até um pouco para desconstruir essa ideia, né? De que, eles é passado de geração em geração. É como um mantra, né? Só que não é só isso. Claro, é passado de geração em geração. É como nós, na nossa ciência. Mas chega um momento de ruptura onde eu crio aqui uma coisa nova. Vem uma ferramenta nova, né? No nosso caso aqui, tínhamos a crença de que neurônios não se repunham. Hoje a gente já sabe que se repõe. Então são crenças. Então é nesse sentido que eu falo. O que é ciência, afinal? Né? Será que o conhecimento tradicional quer ser ciência? Porque fica toda essa discussão, não, isso não é ciência, isso é ciência. Então, o que é meu é ciência, o que é teu é saber, né? É bem isso. Mas enfim, voltando. Um exemplo que eu acho que pode ser muito interessante é um de que quando eu acompanhava o Inhohe, que é um principal Wayaka, o xamã, né, que ele se autodenomina Wayaka entre os Mancreré. Ele um dia andando comigo, a gente andava muito. Olha, tá vendo aquela planta? Eu estou estudando aquela planta. Isso é incrível, né? Estudando como? Me explica. Aí ele foi lá, pegou a folha, é uma folha de uma planta que estava cheia de galhas. Para quem não é botânico, né? Galhas é como se fossem protuberâncias, verrugas, onde tem um ciclo de um inseto lá dentro. Né? E o filho dele tinha umas protuberâncias na mão. Claro, não como essas que são tatuagens, mas algo do tipo. Então você tem uma superfície que é rugosa. E aquela folha tem a mesma superfície rugosa. Então, como se fosse dentro da homeopatia, o igual cura o igual. Então ele estava tentando anular a rugosidade da mão do filho com a rugosidade daquela folha. Então a gente observa, dentro dessas novas tentativas, eu já vou contar uma outra se você achar que vale a pena. Pode contar, fica à vontade. Práticas homeopáticas, que é o igual cura o igual, tá certo? Com igual. Ou alopática, que é o contrário. Então, olha, eu já tentei, ele falou, anular essa rugosidade. É lógico que eu estou falando numa linguagem, mas ele falava isso, né? Como, por exemplo, a casca da manga rosa, que é extremamente lisa, que aí seria o princípio da alopatia. Então, veja, essas medicinas tradicionais, elas não estão como nós, né? Eu estou tratando homeopatia. Não, eu estou tratando com fitoterapia alopática, né? Também age pelos contrários. Não tem tabu, não tem fronteira. Quando precisa eu uso essa, quando não precisa eu uso aquela. Quer dizer, é aberto, né? E a experimentação é feita no próprio corpo. No próprio corpo, no filho, né? Enfim. Tem uma outra coisa muito legal que eu acho que vale a pena contar. É uma planta que chama Capran corriré ro. Capran é jabuti, corriré é a vértebra e ro é uma planta, é uma folha. Então, traduzindo, isso é muito legal. A gente traduzia muitos nomes populares junto com os professores, porque o nome muitas vezes traz a indicação farmacológica, o uso medicinal. Então, Capran corriré ro é um cigarro que eles fumam, né? Para ficar tranquilos, calmos, né? E tem vários tipos de Capran corriré ro. E aí,
foi muito interessante também, porque eu estava deitada na rede, umas 5 horas da manhã, e chega o Inhohe, esse mesmo Ayaká, com um cigarro. Né? De Capran Correia errou para mim. E eu, que é isso? Posso escovar o dente antes, né? Tô acordando aqui. Aí ele fala aquela frase que é assim, para pegar o diário de campo e anotar, né? Isso aqui é para você temperar a sua cabeça. Ah, eu adorei essa expressão. Mas como eles descobriram essa planta? Isso aqui não é o mais legal. O mais legal é como eles descobriram essa planta. Estava andando no cerrado, todo mundo sabe, qualquer biólogo sabe que o veado é um dos animais mais velozes do cerrado. Então é difícil você caçar. Mas eles observaram o quê? Quando o veado come essa planta, depois de comer essa planta, ele fica um veado slow motion. Então fica mais fácil caçar. Então veja, como que eles descobrem? Não é totalmente aleatório. Vou ficar testando aqui aleatoriamente, não é nada disso. Né? A própria ayahuasca, se fosse dentro da universidade, a pessoa receberia um prêmio Nobel. Mas como é um conhecimento tradicional, foi ao acaso. Então não tem acaso, existem métodos também. Do sensível e não do racional, do sensível. Então é a observação da relação do animal com a planta e outros casos aí que... Legal. Queria falar um pouquinho da ayahuasca, que você conta no livro, que ela é feita a partir de 2 plantas, né? E é um grande mistério como se chegou na mistura dessas 2 plantas. Então, é exatamente isso. Uma planta é a chacrona, ou a rainha. Ela tem a dimetiltriptamina, que é um alcaloide, que é alterador de percepção, usado em contexto religioso, é conhecido como enteógeno, ou seja, um psicodélico. Você atinge, né? Você entra em contato com o seu self, com a sua, enfim, alma, para quem, né, quiser, né, enfim. E a rainha. Acontece que se eu beber um chá feito só com a rainha, que tem a dimetiltriptamina, eu não vou sentir nada, não vai ter nenhuma alteração de percepção, porque esse alcaloide de dimetiltriptamina, quando eu uso ele via oral, eu tenho uma enzima no meu trato digestório que se chama monoamina oxidase. A sigla é MAO, ou seja, ela é do mal mesmo, porque ela vai lá e ela destrói o alcaloide. Então o alcaloide não age. Acontece que nessa bebida não vai só a rainha, vai o jagube também, que é a liana, que é a planta macho, digamos, masculina aqui da bebida, né? A rainha é a fêmea, o jagube é o macho. O jagube, o que ele tem? Ele tem outros alcaloides, armina e armalina e outros, que inibem a MAO. Ora, em farmacologia, quando eu inibo uma inibição, o efeito final é o quê? É a ação, é o estímulo. É uma ciência muito sofisticada. Aí né? eu te pergunto, de onde veio isso? Aí os alunos sala de aula, professora, foi um acaso. A gente tem 30 mil plantas na Amazônia. Como pode ser um acaso? Você fez a matéria probabilidade? Né? 2 a 2, na probabilidade. Então, assim, é sempre assim, né? Quando é da ciência, né? O meu é ciência, o seu é só um saber. E eu acho que isso não precisa. Eu acho que a gente pode, né? A gente pode entender e valorizar que todo tipo de saber resulta em crenças, porque hoje eu acredito nisso, amanhã, com uma nova ferramenta, eu vou acreditar em outras coisas. Então, que tal, né, a gente colocar tudo no mesmo patamar de relevância? Afinal, os medicamentos que a gente tem nas prateleiras das farmácias vieram da onde? Do conhecimento tradicional, das plantas, né? Sim. Queria te perguntar também, você até citou isso, né, que a gente tem essa ideia errada de que o conhecimento deve ter surgido do nada, 1000 anos atrás, e só é passado de geração em geração, que é uma ideia equivocada. E aí tem um exemplo muito legal no livro, que é Macraré, que eles utilizam a maconha, que é chamada de Yamho, né? E a maconha não é uma planta tradicional do bioma, não é tradicional brasileira, ela foi introduzida ali entre eles mais ou menos nos anos 1940 e se tornou parte do rol ali de plantas medicinais, né? Queria que você contasse um pouquinho essa história. Exatamente, é uma planta exótica, ela não é. Então, das cerca de 200 plantas que a gente identificou dentro dessa medicina dos Macraré, ela é a única planta que não é do Cerrado, não é daquela região nativa, veio de fora. Foi introduzida pelo não indígena, né? Aliás, existem vários casos, né, no Brasil de introdução pelo não indígena de substâncias que podem desestruturar essa organização de forma intencional. Eu não estou dizendo que nesse caso foi, mas só para deixar também claro aqui, né? Coca, crack, álcool.
né? Ah, o álcool, sim. Por uma questão de terra, né? Inclusive, não é, né? Bom, mas enfim, voltando para a cannabis sativa. Para eles, a cannabis sativa, ela é muito interessante, a visão que eles têm da cannabis sativa, porque eles tinham um repertório enorme de plantas que eles usavam, tanto do ponto de vista do xamanismo, das práticas xamânicas, para alterar a percepção, no contexto social também, né, como a nossa cervejinha ali, a caipirinha, também usavam essas plantas, outras que eu estou falando, antes da Yamro, e como medicinais também aquelas plantas. Quando chega a Yamro, o que eles observam? Uma observação deles, tá? Que eles dão preferência ao Yamro, a todo esse repertório que eu trago aí. Por quê? Porque aí eles explicam. Porque a Yamro, ela entra e sai rápido do corpo. Essas plantas do cerrado, que são nativas, eles falam, dependendo da quantidade que eu usar, eu posso ficar abaipan. Abaipan, traduzindo, é louco. Né? Então eu posso acumular, ela demora para sair do corpo, não sai rápido do corpo. Aí é uma questão de biodisponibilidade, farmacologia deveria estudar, mas, né? Mas elas também têm efeito. Mas será que essas outras também têm efeito no nosso sistema endocannabinoide? Essa é a pergunta. Será que a medicina poderia se favorecer dessas do cerrado, assim como a cannabis? Não sei. Então, voltando na cannabis, eles têm o lado positivo da cannabis que eu acabei de falar, que é a visão deles, a percepção deles, mas eles têm uma percepção muito legal da cannabis, que é o lado ruim. Assim, é todo mundo que pode usar cannabis sativa aqui na aldeia? Não é. Não é todo mundo. Principalmente se misturar com a cachaça, ou com pinga, uma bebida alcoólica. De forma alguma. Então a gente tinha algumas pessoas que tinham sido afetadas pela cannabis. Eles reconheciam que não favoreceu o uso por aquela pessoa. Então, claro, nesse caso não tinha nenhum médico, nenhum psiquiatra em campo comigo, totalmente sozinha, mas pelos meus relatos, parece que pessoas que estavam com esquizofrenia, pelos sintomas e tal. Então, é legal você entender, a gente entender, quando a gente está em campo, que essas pessoas não olham para as plantas só do ponto de vista da sua eficácia, ou seja, dos efeitos positivos que ela pode ter, mas também do ponto de vista da segurança. Isso é importantíssimo. Então, o xamã, que no caso é o Ayacá ali, ele é o cara que vai divulgar, dispersar o conhecimento. Tem um conhecimento que é particular, que ele não divide com ninguém, mas esse conhecimento sobre os abortivos, né, para assegurar que a gestação seja legal, isso tem que ser divulgado, né? Então a cannabis ela tem essas duas visões. A positiva, sim, na maior parte do tempo, eles usam, posso usar um monte. Isso se conecta com o que o professor Carlini viu no laboratório. Isso é bonito quando você vê duas ciências, né? Eu estou aqui considerando o saber popular como uma ciência, se você me permite, claro, que lá na frente elas se encontram. O que o professor Carlini viu? Tem como você ter overdose de cannabis sativa? Então ele foi injetando cannabis sativa nos ratos, camundongos, e ele falou, olha, chegou à seguinte conclusão, só tem um jeito de você morrer de overdose de cannabis sativa. Se você estiver andando na rua e cair um caminhão cheio de cannabis sativa em cima de você. Porque a overdose não tem, ou seja, não tem toxicidade. Né? Então eu não sei se ficou claro. Tá maravilhoso, tô adorando esse papo aqui. Tem muitas diferenças da maneira como indígenas, quilombolas e ribeirinhos utilizam as plantas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Da minha experiência porque não tem como a gente generalizar. Né? Porque indígena a gente tem 305 etnias. Sim, estou dizendo da etnia que você... Eu entendi, mas só para ficar bem claro também. Desses 3 grupos humanos com os quais eu trabalhei, eu diria que mas muita mesmo. Por exemplo, animais. E exudados vegetais, como eu falei, látex, gomas. Por exemplo, a própolis é uma oleoresina, a gente só tem própolis. Não, a gente tem um monte de exudados na Amazônia. Eu levantei pelo menos 18, que a gente nunca estudou, ninguém nunca estudou. Então seriam potenciais novos própolis, entende, Raquel? Então, na Amazônia, a gente vê, primeiro, animais, que nos outros 2 levantamentos praticamente não. Na Mata Atlântica, sim, em outros levantamentos. Porque eu fiz esses 3 levantamentos que você está falando, nesses lugares, com um grande isolamento geográfico em relação a qualquer atendimento médico convencional. Mas eu orientei mais de 30 mestrados e doutorados com outros grupos humanos e outros biomas. Então, na Mata Atlântica também tem animal, mas Cerrado e Pantanal não, dentro desses 3. Então, recapitulando, Amazônia, muito animal e exudado vegetal, além das plantas e tal. No Cerrado, que foi com os indígenas,
a gente viu uma coisa muito interessante, particular, que é o seguinte. Hoje, você está doente, eu sou o xamã, eu sou o baiacá, eu vou na sua casa. Primeiro você vem na minha casa e eu faço na noite, naquela noite que você me procurou, eu vou fazer um primeiro passo desse tratamento, que é o quê? Assoprar em você, se quiser depois eu conto isso com mais detalhes. E no dia seguinte eu vou para tirar o objeto que está te causando a doença, né? Assoprar, que eles chamam. Aí no dia seguinte eu vou te levar um remédio para você e eu vou ficar acompanhando você. Eu vou na sua casa 2, 3 vezes para ver como que você está reagindo com esse remédio. Se você não melhorar naquele dia, eu tenho que esperar virar uma noite e aí no dia seguinte eu vou com o remédio mais forte. Ou seja, os mucreré, eles têm medo da interação farmacológica. Não mistura 2 plantas numa mesma receita. Jamais, a não ser que seja um abortivo ali, porque nos cães eles usam abortivo, né? Então, aí sim. Na Amazônia, você tem um monte de planta, animal, fungo, mineral, tudo na mesma receita. Você entende? Já é completamente diferente. E já no quilombo, entre os quilombolas do Pantanal, você também tem. Você tem um monte de planta dentro da mesma receita. Não tem essa questão do indígena, do mucreré, que só uma planta por causa do medo da interação. No quilombola é o contrário, né? Você tem garrafadas, às vezes, com 10 plantas ali dentro. E uma coisa que me chamou muita atenção, só para terminar isso, no começo eu ficava muito temerosa, porque eu dizia, nossa, mas ele falou, o seu Cesário falou que essa planta servia para tal doença, né? Mas está chegando uma pessoa aqui, ele está usando essa planta para uma outra, e não sei o quê. Então, quer dizer, como assim? Para o indígena, a planta acro é para dor de cabeça, não importa a pessoa. É dor de cabeça, você está com dor de cabeça? Eu estou, é acro. Agora vamos para a terapia do quilombola lá, do seu Cesário. A sua dor de cabeça não é a minha dor de cabeça. Você não sou eu. Você tem uma estatura X, você é nervosa, não é? A tua pupila, e aqui é diagnóstico, faz pelo pulso. Então, para a dor de cabeça da Eliana, a planta X. Para a dor de cabeça da Raquel, é a planta Y. E eu ficava muito confusa com isso. Falava, mas por quê? Aí, com o tempo, eu fui entendendo, porque, na verdade, o seu Cesário, o quilombola, a Umbanda, né, no caso ali, trata a pessoa e não a doença. Olha que legal. Já os indígenas e o pessoal da Amazônia, os ribeirinhos, não. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão dos animais psicoativos, né, que é pouco conhecido, acho que é até meio tabu, né? 3, assim, que vou me lembrar agora de cabeça. Eu vou até me permitir contar uma história, porque por favor, essas histórias são maravilhosas. Eu adoro contar as histórias, porque era tudo tão solitário, eu anotava nos diários. Eu estava andando uma vez na Amazônia, e sempre cheia de coisa, porque naquela época, imagina, 90 e poucos, não tinha celular, nada, então era um monte de máquina fotográfica, e eu toda cheia de coisa, e aí o entrevistado, o seu João, falou assim, você trouxe um vidrinho? Eu falei, claro, levava tudo, jornal, vidrinho, né, para coletar, né, as plantas, enfim, frutos, né. Aí ele tinha uma carreira de formiga saúva, todo mundo sabe, formiga enorme, né, e ele coletou ali umas 7 formigas, tampou o vidrinho e fomos para a casa dele. Quando a gente chega na casa dele, tá lá o filho dele deitado, né? Um adolescente, gente. Sei lá, tinha 14 anos, estava deitado. Aí ele foi para a cozinha, ele falou, vem comigo. Fui para a cozinha, ele ferveu a água. Pôs uma panela para ferver. A hora que a água estava fervendo, ele pegou as formiguinhas, 7 formiguinhas, e jogou na água. Formiguinha viva assim, né? Se ali eu venho, vendo, né? Tá, beleza. Aí deixa esfriar um pouquinho, aí ele pegou num copo e levou pro adolescente, pro filho. Toma aqui, isso aqui é para você tirar a sua preguiça. Quer dizer, né, qual que é a principal característica da formiga? É o trabalho, né? Exaustivo, né? Então, quer dizer, você se vale de uma característica principal de um animal para suprir algo que o humano não tem. Esse é o raciocínio, mas isso a antropologia explica, né? Eu não vou, né? Não sou antropólogo para isso, mas existe aí toda uma explicação. Um segundo animal que eu não tenho história, muito, mas é o do pênis do coati. Nossa. Que quando então o caçador... Porque assim, os homens, é muito particular a questão do papel, do gênero, né? Pelo menos até naquele momento era. Homem caça, pesca, né? Mulher cozinha, cuida do filho, lava, tal, né? É bem separadinho.
Então, quando o homem traz uma caça, a mulher vai tratar essa caça. Primeira coisa, ela tira a parte ventral do animal, que é a banha, derrete num vidrinho e guarda, porque ela vai usar aquilo como remédio. Um monte de banha é usado na Amazônia, mas é um monte, tá? Aí, o que faz com o coati? Depois de pegar a banha, tira o pênis do coati e põe para secar no sol. E aí, depois ela rala o pênis do coati desidratado em cima da comida do marido como um afrodisíaco, ou seja, para o seu próprio prazer. E tem um terceiro, que é comer, né, o cérebro de macacos, e come cru, inclusive. Porque qual que é a principal característica do macaco, né? Inteligente, espertinho, né? Então você adquire um... Isso pode parecer uma loucura, não é? Ah, mas isso é uma bobagem, isso é uma crença, mas a aspirina veio daí. Qual que é a história? A aspirina veio daí, da Europa, numa região onde os salix, né, que é da onde a gente obteve a árvore, chorão, né, da onde a gente obteve o princípio ativo, que hoje é a aspirina, habitam, né, estão distribuídas em regiões de rios gélidos. Então, quando está no inverno, e as pessoas locais diziam assim, nossa, como é que essa árvore consegue ficar com os pés, que é o tronco, né, submerso nessa água gelada e não ficar doente? Porque o ser humano, se ficar desse jeito, vai ficar com gripe, dor de cabeça, febre, né? Aí, a partir desta observação, começaram a usar casca, raiz, folha, fazer testes para ver. E viram que ela era antitérmica, analgésica. E a partir daí, veio a química, que isola, então, a substância, que hoje virou o ácido acetil salicílico, que é totalmente sintético, a gente não depende mais da árvore. Mas é um dos medicamentos mais estudados pela farmácia, pela farmacologia, né? E veio de um conhecimento que aparentemente como diria, estrombólico. Essa palavra faz tempo que eu não falo. Estrombólico. Nossa, então... Mas é isso, eles observam os animais, eles se valem dessa característica. Assim como no caso da aspirina, né? Você traz no livro que a gente tem muito poucos fitoterápicos, né, que são esses medicamentos alopáticos feitos a partir de insumos naturais. A gente tem muito poucos fitoterápicos feitos com plantas, fungos, enfim, brasileiros. Por que isso acontece? Sendo que a gente tem uma biodiversidade tão gigantesca. A gente não tem política, né? A gente não tem política. Então, assim, eu posso falar, eu acho que em 2006 a gente teve aí a política de plantas medicinais e fitoterápicos, ok, mas aonde que nas universidades você tem, por exemplo, matérias sobre plantas medicinais e fitoterápicos? Semana retrasada eu escutei um psiquiatra da maior universidade da América Latina dizendo que fitoterápico não é medicamento. E aí a gente tem que ter pena de uma pessoa, porque ele não teve aula sobre isso, entende? Desde 1995, quando o professor Carlini foi presidente lá da Anvisa, secretário, na verdade, da Anvisa, ele chegou e falou assim, olha, não é porque é fitoterápico que não vai ter que passar por todo o crivo que passa o sintético, sabe? Vai ter que passar por rato, camundongo, beagle, ser humano, aí então vai ter um tempo para vocês comprovarem tudo isso e tal. O método científico é o igual mesmo. Do sintético. Ele ganhou um monte de inimigos de laboratórios, claro, porque estava tudo bem, os fitoterápicos estavam lá nas prateleiras. Só que a partir de 1995, a Anvisa restringe, fala não. Então o fitoterápico ele é tão quanto um alopático. Esse é o primeiro, um sintético. É a medicina que é alopática, né, as pessoas. Mas voltando, então, esse é a primeira questão. Então não se acredita em fitoterápico. Acabei de falar, não. Fitoterápico não é medicamento. Então, quer dizer, se você não tem a educação, que é a base para o médico prescrever, você pode produzir quantos fitoterápicos você quiser. Não produzimos. Mas o professor Carlini patenteou a espinheira santa. Ela é o omeprazol. Ela e o omeprazol é uma coisa. Nossa, a espinheira santa já me ajudou muito em crise de gastrite. Se você passa numa OBS, a espinheira santa é um dos 12 fitoterápicos que deveriam estar na farmácia. Não estão, mas deveriam, pela política. O que o médico te faz? Ele receita omeprazol. Então o professor Carlini morreu assim com uma tristeza mesmo, porque é tão difícil São anos para você provar tudo isso, patentear, colocar dentro da política. Dos 12 fitoterápicos que está na política, só 4 são de plantas do Brasil. E nós somos a maior biodiversidade do mundo.
Temos maior conhecimento tradicional sobre a biodiversidade. Não, eu fiquei até chocada de ver no livro que esses fitoterápicos à base de maracujá, tipo maracujina, siacalme, eles são feitos com maracujá que não é do Brasil. Exato. Exato. Então, quer dizer, tem um lado a política que não é, digamos, favorável, porque também eu sentei com o professor Carlini numa época, a gente pegou as 5 listas de plantas que a Anvisa e o Ministério da Saúde incentivam a gente a estudar, né? Metade são plantas que não são nativas do Brasil. Então tá lá, alho. A gente estudar alho. Desculpa, eu realmente não consigo imaginar a gente aqui estudando alho, né? Com tudo que eu acabei de falar para você, olho mágico, vamos dar o alho? Estão lá na Europa, 3 séculos já estão virando ele de cabeça para cima, sabe assim? Então não é culpa do governo, isso que eu acho que é importante também. São vários fatores. Tem a política que não favorece, estagnada, né? É a minha visão. Posso estar enganada, tá? Tem as universidades que não colocam nas suas grades os cursos à base de plantas medicinais e fitoterápicos, né? Tem sim uma parte aí do Ministério do Meio Ambiente que cerceia o estudo do conhecimento tradicional do Brasil por professores universitários públicos, porque ONGs, empresas brasileiras do capital, estrangeiros podem estudam e levam embora, e tudo bem. A gente é acusado de biopirataria aqui no país, sendo que nem sai nada, ou seja, né? E a gente nem consegue realmente estudar, é proibido de estudar, como eu conto aí no livro. E, então, veja, é um problema, porque nós temos 22 laboratórios que querem investir em fitoterápico no Brasil. Nós temos 274 grupos de pesquisa de norte a sul, estudando plantas medicinais. Maior biodiversidade, um monte de indígenas, quilombolas aqui que conhecem sobre isso. O que falta? Faltam as políticas, porque o alho é que vai pautar os editais do CNPq, da FAPESP. A gente precisaria ter políticas que incentivassem o estudo dos nossos. E você acredita que quando se trata de psicoativos tem um tabu aí a mais? A mais, porque é proibido, não todos, obviamente, porque aqueles que favorecem a psiquiatria, ansiolíticos, antidepressivos. E ainda assim, como eu acabei de falar, existem psiquiatras que acham que fitoterápico não é medicamento. Então, né? Agora, se a gente olhar para aquele terceiro tipo de psicoativo, se você me permite, então psicoativo não é sinônimo de alucinógeno. Dentro dos psicoativos eu posso ter os psicoativos do tipo estimulante, que seriam os antidepressivos, café. Dentro dos psicoativos eu posso ter os depressores do sistema nervoso central, por exemplo, maracujá. Serviria como ansiolítico, antipsicótico, antiesquizofrênico. E a terceira caixinha, que é dos perturbadores ou alteradores de percepção. A gente tem a zabumba, enfim, né? Essa terceira caixinha é a mais difícil de estudar. Porque as pessoas têm o preconceito. Só que essa caixinha, a terceira, Raquel, é a mais importante. Por quê? Porque foi por causa dessa terceira caixinha, quando a gente coloca a cannabis sativa, a maconha, nessa terceira caixinha, como perturbador, o que a gente descobre? Não só que a maconha está em todas as 3 caixinhas, porque a maconha pode ser antidepressivo, ansiolítico e perturbador, depende da planta, da via, mas a gente percebe que a gente tem um sistema todo, todas as células do meu corpo respondem à cannabis sativa. Se todas as células respondem, o que significa? Que eu também produzo cannabis. Que eu também produzo cannabis sativa. Então, é uma outra frase que eu gosto de falar, se você é contra a cannabis, você tem que rever a sua existência. Porque você está produzindo substâncias iguais à da cannabis agora, nós aqui. Então, existe uma resistência enorme, inclusive por parte de pesquisadores que estudam só o CBD. Né? Então, e aí, de um lado, tem essa resistência, né, por parte da academia, né, digamos assim, das instituições mais oficiais, mas a gente tem, por outro lado, um movimento muito ruim que está acontecendo de apropriação, de mercantilização desses saberes. A ayahuasca, eu acho que é assim, tem gente fazendo ritual com ayahuasca de um jeito muito irresponsável, né, e bastante perigoso, né. Queria que você comentasse um pouquinho. Se fosse só ayahuasca, né, a gente até estaria bem aqui, né? Mas a sananga, a ayahuasca, a vacina do sapo. Então, essas promessas, né, é o que eu chamo da profanatização do sagrado, né? Você está profanando o sagrado. Você
está descontextualizando, desconstruindo, sequestrando papéis lá da Amazônia, o papel do xamã, a bebida que é daquele local. Para quê? Para trazer para as grandes capitais, com esses xamãs urbanos, que não são xamãs coisa nenhuma, esse turismo xamânico, aonde coloca as pessoas em risco. Então, quem que ganha com isso? O pessoal que é originário lá, que não ganha. Pelo contrário, né? Porque traz para um outro contexto que não é o sagrado. Quem está aqui também não ganha, porque muitas vezes passa mal. E eu não acredito, como que pode uma pessoa, classe média, porque não vai ser a pessoa de classe menos favorecida que vai fazer esses tratamentos, porque são caros. Então, o pessoal que é esclarecido, normalmente, deveria ter a noção de que misturar um monte de coisa não é favorável. E ainda que não misturasse, da onde está vindo essa ayahuasca? Muitas pessoas compram bebida pela internet. Ou psilocibina, sabe assim? Você não sabe nem o que está sendo usado. Não, eu já recebi propaganda em rede social de microdose de ayahuasca. Você pinga gotinhas. Então, isso desfavorece. Esse tipo de comportamento, Raquel, ele desfavorece as pessoas que poderiam estar se beneficiando com esses tratamentos. Então, por exemplo, a República Tcheca é aprovado já o uso de psilocibina e outros psicodélicos na clínica psilocibina psiquiátrica. É o cogumelo, né? É, microdose do cogumelo mágico. Lá é. Então é isso, quer dizer, se você torna banal, banaliza um tema, você está prejudicando quem precisa daquilo. Eu queria te perguntar dessa fronteira, né? Porque tem esse trabalho sério que é feito de pesquisar plantas e criar medicamentos, né, feitos com um método científico rigoroso para beneficiar todas as pessoas, e tem essa apropriação. Tem uma linha fina aí, né? Como fazer com que nessa produção de medicamentos também as comunidades tradicionais tenham algum tipo de retorno financeiro? Como que funciona isso, né? Como que a gente acha esse equilíbrio? Eu acho que a palavra mágica é respeito. Assim como na sua pergunta anterior, a palavra mágica é educação, para a gente botar a fitoterapia realmente no Brasil, sem educação o médico não prescreve, se não prescreve não produz, se não produz, né? Aqui a palavra eu acho que é respeito. Em que sentido? Tudo bem, eu também vou estar me apropriando desse conhecimento tradicional, tá certo? Eu também vou estar trazendo aqui para o laboratório e produzindo lá. Não, até porque os conhecimentos têm que ser compartilhados. Né? Eu acredito também nisso, né? Mas, de qualquer forma, se você traz isso com respeito, respeitando aquele povo que está lá, isso aqui vai ser um medicamento para aplacar, para contribuir para a saúde mental, sabe, do Brasil, do mundo, é completamente diferente de você estar alimentando algumas pessoas que querem se favorecer com algo que é irreal, porque ele não é um xamã, e trazendo, inclusive, a falta de segurança para esses pacientes, né? Que estão achando que estão ali, né? Por um lado é isso, mas bom. Mas aí, pensando, né, na produção de medicamento, vai entrar um laboratório aí no meio, o capitalismo acaba... Como que a gente garante que o povo tradicional que desenvolveu esse conhecimento, essa ciência, também seja beneficiado? Esse é o maior desafio. Eu, com essa história que aconteceu com a gente aqui no Brasil, repenso isso diariamente. Eu acho que vai ter momentos, Raquel, que vai ser possível a gente repartir benefícios. E vai ter momentos que não vai. Então, por exemplo, a gente pega o povo Guarani. O povo Guarani está no Paraguai, está no Uruguai, está na Argentina, está aqui. Se você tivesse um conhecimento tradicional que virasse um medicamento de uma pessoa, de uma aldeia, como você faria para dividir? Não é um assunto simples. De verdade, não é. A ayahuasca veio de qual povo? Tá, né? Então, eu não sei. Depois que a gente veio da pandemia, eu me fiz essa pergunta. Eu falei, gente, mas a vacina favoreceu todo mundo. Quer dizer, não dá pra gente fazer pontes? Né? Precisa sempre ser o capital? Precisa sempre estar o dinheiro em voga? Precisa sempre a devolutiva ou a repartição? Precisa sempre ser dinheiro? Porque senão a gente vai estar pensando igual, né? Então, eu não sei, eu acho que tem uma coisa que é maior e que as pessoas precisam estar embutidas dessa coisa maior. E na pandemia isso veio muito forte para mim, sabe? Todo o conhecimento indígena de um povo não ia resolver. Teve que vir a vacina lá daqui, né? Para ir para lá e vice-versa. E tá tudo bem.
Claro que existem momentos que, da forma como é feito. Eu acho que é a forma, né? De como que você, o desrespeito, a apropriação indevida, a forma. Tudo bem, mas com respeito, eu acho que não dá pra gente colocar tudo no dinheiro, no capital. Não dá. Porque senão a gente não vai fazer nada. Eliana, amei a conversa, infelizmente acabou o nosso tempo, mas poderia ficar aqui mais horas. Muito obrigada. Vou mostrar aqui de novo o livro dela, Psicoativos Invisíveis. E assim a gente encerra o BDF Entrevista de hoje. Obrigada pela sua companhia e até uma próxima.